atrair um público qualificado para os meus programas de alto ticket? Se você é essa pessoa que está aqui buscando essa resposta, achou o vídeo certo. Eu vou trazer uma polêmica aqui, eu vou falar uma parada que muita gente não fala lá fora, e eu tenho certeza que o que você vai ver aqui vai mudar o seu jogo. Principalmente se você tá nesse momento que, cara, Carol, eu tô traindo uma galera muito desqualificada. Uma galera que ou não tem condição de pagar o valor do meu programa, do meu produto high ticket, ou uma pessoa que não vê valor naquilo que eu tô entregando, uma pessoa que me pede desconto, fica me comparando preço. Se hoje isso tá acontecendo com você, esse aqui é o lugar certo pra você ficar. Mas, ó, primeiramente, deixa eu me apresentar rapidinho, se você está me conhecendo pela primeira vez. Meu nome é Carol Mansur, sou mentora de mentores, ajudo mulheres que são empresárias, mulheres que são empreendedoras a escalar a sua mentoria, levar a sua mentoria para os 6 dígitos. E hoje eu tô aqui justamente para falar de um assunto muito importante. Acho que muita gente me pede, inclusive, para trazer temas como esse. Então, se antes você não estava inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal para poder receber os conteúdos. E também ativa as notificações, porque sempre vai ter vídeo novo toda semana e aí você recebe uma notificação avisando. Seguinte, para eu te trazer aqui um conteúdo massa que eu preparei para você, te explicar exatamente qual o caminho, qual o movimento você vai precisar fazer para que esse cliente mais qualificado chegue até você, eu preciso te contar uma história rapidamente. Muita gente que me acompanha não sabe, mas eu tô no digital há 8 anos e eu já vendi produtos baratos, já vendi checklist, e-book, produtos mais caros, produtos não tão caros assim, já fiz lançamento perpétuo. Você precisa entender um pouquinho como eu cheguei até aqui, até para te passar o conhecimento que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Mas eu sempre fui a pessoa que eu era muito cagona para cobrar alto. Muita gente olha pra mim hoje e fala, não, Carol, eu tenho certeza que você já nasceu assim, ó, com aquela oferta pronta, linda. Gente, eu tinha um medo danado de cobrar caro. Por quê? Eu achava que as pessoas não tinham dinheiro pra comprar. Eu era aquela pessoa que eu virava pro meu marido, eu falava pro Leandro e falava assim, amor, o Brasil tá em crise, as pessoas não têm dinheiro. Eu não posso cobrar um valor desse. Tudo que era acima de R$1.000, a gente tá falando de 2020 pra 2021, eu achava que as pessoas não poderiam pagar. Então eu tinha muito preconceito também em relação a cobrar caro. Muita coisa a ver com crença, que eu vim trabalhando, eu acho que super vale um vídeo desse. Se você achar que faz sentido, deixa aqui nos comentários pra mim. Essa questão de crença com venda, em cobrar das pessoas, eu tinha um pouco isso, trabalhei muito isso, até entendi por que isso acontecia. E eu acho que não cabe nesse vídeo aqui, porque nós já fugimos muito do assunto. Mas se você tiver interesse, me fala. E eu pude perceber que a minha trajetória até cobrar tickets mais altos, hoje, por exemplo, tenho mentorias que variam de 12 a 15 mil reais, consultorias individuais de 30 mil reais. Então, assim, hoje meus tickets, eles variam ali entre 4 mil a 30 mil reais. Mas para eu chegar nesse nível, eu precisei subir alguns níveis de consciência no meu negócio e amadurecimento como pessoa. Mas só para você ter uma ideia, quando eu estava lá em 2021, eu estava dentro do mercado de desenvolvimento pessoal. E eu tinha um produto que chamava Rota da Realização e eu não conseguia botar aquele ticket acima de 497. Era só 497 que eu lançava aquele produto. Era um produto de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Aí um belo dia, estava eu e o Leandro assistindo acompanhando um lançamento onde o cara ensinava a cuidar de orquídeas em casa. E não, você não escutou errado. O lançamento era um curso que ensinava como você cuidava das suas orquídeas em casa. Quem tem orquídea sabe que precisa todo um cuidado, um zelo. Eu descobri isso depois assistindo as aulas do lançamento do cara. Simplesmente, o cara, ele me lança, assim, o treinamento. Devia ter, acho que mais de 900 pessoas ao vivo. E aí ele me lança, na aula de abrir o carrinho, assim, ele começa a parabenizar as mais de 240 e poucas pessoas que tinham acabado de comprar o treinamento. O treinamento simplesmente custava mais de R$1.200. Eu acho que era R$1.297 na época, uma coisa assim. Eu olhei pro Leandro e falei assim, cara, se esse cara tá cobrando um ticket de R$1.297 para cuidar de orquídea em casa, o nosso programa, o nosso produto, que tem muitas provas sociais, muita gente que tem resultados extraordinários, a gente não pode ficar cobrando só 497. Está muito pouco perto das transformações que a gente está gerando e impactando na vida das pessoas. Foi quando, a partir daquele momento, aquele boom, eu falei assim, bom, vamos fazer um lançamento e vamos botar a Roda da Realização por 997. A gente fez um teste e foi incrível. Assim, a aderência foi maravilhosa. Claro que a gente fez menos vendas dessa vez, só que compensou por causa do ticket mais alto. Então, se antes a gente fazia, por exemplo, eram 200, acho que eram quase 300 vendas a cada lançamento, com um ticket de 400 e pouco, a gente agora está fazendo por volta de 160, 180 vendas por R$1.000 praticamente. Então valeu muito a pena na época. A partir daquele momento, eu fui criando essa consciência de que, cara, é muito melhor eu
atender poucas pessoas cobrando tickets mais altos. Até porque eu entendi que eram perfis de clientes diferentes. Por mais que não tinha uma diferença tão grande, né, de 400 e pouco para R$ 1.000, mas eu já percebi que o público que eu estava trabalhando era um pouco diferente. E eu conseguia dar mais atenção, porque eram menos pessoas, né, mas eu ganhava mais, porque o ticket era maior, e eu gostei muito da experiência. E sempre que eu fazia lançamentos, eu sempre pegava post-its, agora não tá aqui no escritório, e eu escrevia o nome de cada pessoa que entrava, como uma forma de dar boas-vindas à galera, nossa turma nova, e também poder compartilhar no Instagram. E todo mundo, né, ia acompanhando aquela movimentação ali. Eu e Leandro, a gente postando, a galera sabia, ia percebendo os resultados que a gente tinha. E muita gente nessa época começou a procurar tanto a mim quanto ao meu esposo, o Leandro, que é meu sócio, pra gente começar a dar consultorias de marketing e vendas, de estratégia de verdade. Porque as pessoas estavam vendo o resultado que a gente tinha. Então, a gente estava no mercado de desenvolvimento pessoal, mas lógico, para ter o resultado que a gente tinha, a gente sempre estudou de marketing e vendas. Até porque é a minha formação, foi algo que eu estudei, tanto eu quanto o Leandro. E aí a gente começou a falar com algumas pessoas. Por exemplo, nessa mesma época, um casal do digital hoje muito famoso procurou a gente para dar para eles uma consultoria. E eu lembro que na época eu não tinha essa pegada essa experiência de mentoria ainda, de dar mentorias. Mas quando houve demanda, houve procura, a gente fez uma reunião com eles. E aí eles falaram assim, gente, eu quero entender o que vocês estão fazendo. A gente tá vendo que vocês estão tendo resultado, vocês estão palestrando muito, vocês estão postando os resultados de vocês, e a gente quer exatamente isso, a gente quer saber qual caminho que tem que trilhar. Eu lembro que foi uma reunião de 2 horas, e aí eles falaram assim, quanto que vocês cobram pra dar uma mentoria pra gente? Pra ajudar a gente com tudo isso? Na hora eu não sabia nem falar o valor, eu não conseguia conceber um valor ali que eu poderia falar. E na hora o Leandro falou, ó, esse acompanhamento de 3 meses, individual, a gente consegue fazer a R$ 15.000. E na hora eu gelei, porque aquilo ali pra mim, gente, assim, aqui, papo reto, em você, eu falei, pra mim aquilo ali era muita grana, muita, assim, eu achava que ninguém poderia pagar aquilo. E na hora, ela falou assim, top, tô dentro, quando é que a gente começa? Aí foi o meu primeiro impacto, de primeiro, vender um ticket bem alto, segundo, de ter experiência em dar mentorias. A gente não deu só para esse casal, depois a gente deu para outras pessoas também, mas ali foi quando eu realmente tive a experiência, entender como é que funcionava o acompanhamento, a entrega, e trabalhar com esse perfil de cliente. E aí eu destravei pra mim, ali foi o destrave do ticket pra mim, foi o destrave, sabe? Foi maravilhoso, a entrega foi boa, a experiência foi boa, eles ficaram com a gente depois quase um ano, mais de um ano, na verdade, eles foram renovando com a gente. E aí eu pude entender por que eles renovavam e o que fazia eles quererem esse acompanhamento mais de perto. E não procurar um treinamento ou um curso pra fazer. A partir desse momento, a gente de fato começou a criar as nossas mentorias em grupo. Aí eu saí do desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso aí cabe um outro vídeo que eu vou criar ainda contando a minha história pra vocês. A gente entrou de fato na parte de vendas, falar de marketing para essas pessoas, para empresários, pra gente que tem negócio, pra gente que empreende. E aí, a partir desse momento, a gente foi criando nossos grupos de mentoria. A nossa primeira mentoria se chamava Elite, depois a gente foi para Império, depois a gente reformulou a Império, que existe hoje, nossa mentoria em grupo. Mas eu acabei estudando muito desse mercado, tanto de experiência, tanto desse mercado de perfil de cliente, que é um outro perfil que está disposto a pagar mais caro. E eu fui entendendo de fato quem era esse cliente. Eu tive que parar e estudar essa pessoa, porque de fato, entendendo o que ela queria, aí sim eu entenderia como ser assertiva no meu posicionamento e comunicação para atrair essa pessoa. E uma coisa que eu fui percebendo, trabalhando e vendendo auto-ticket, é que existe uma peculiaridade que é a seguinte. Eu sempre falo isso, que isso é super importante até para contextualizar o assunto que eu vou trazer. As vendas de tickets mais altos, elas acontecem de uma forma muito mais natural do que qualquer outro tipo de venda que você tenta fazer, por exemplo, abaixo de R$ 2.000. Eu sei que é estranho falar isso, mas eu vou chegar lá. Vender mais caro é mais fácil e muito mais leve do que fazer venda de produtos mais baratos. E confia em mim, eu já vendi muito produto barato. Produtos que variavam de R$ 29 até 297, 397, enfim, 497, depois 997. Mas por que isso? Por que é mais leve? Preste atenção. Porque o cliente hoje, que ele busca uma mentoria, ele já está buscando um direcionamento. E também ele sabe que isso tem um custo maior. A gente não está iniciando no mercado de mentorias, assim, para dizer que as pessoas não têm essa consciência que mentoria é mais caro que um curso. Então é uma pessoa que ela já está disposta a pagar mais. É um tipo de cliente que está buscando uma solução específica para o problema dela. Só que é uma pessoa que já está consciente. Percebe isso? É uma pessoa que, por exemplo, você não vai precisar perder tempo e energia tentando convencer ela que ela precisa da sua mentoria. Ela já tá querendo um acompanhamento mais próximo, mais de perto. Essa pessoa já tá com a mentalidade de investir alto. Na verdade, o que ela tá fazendo é só comparando, não é nem preço.
Algumas até fazem isso, mas comparando quem é o profissional mais apto e mais capacitado para ajudar ela. Então é o tipo de cliente que está disposto a pagar mais. O curso não. Preste atenção, a galera do curso, por que acontece muito lançamento de fazer live de aquecimento, depois 3 aulas, e toda aula tem uma estrutura a ser seguida? Porque ali você precisa primeiro aumentar a consciência do problema, trazer a consciência da solução, para depois trazer a consciência em relação ao produto. E para isso a gente precisa de tempo com o perfil, com o cliente, com um lead, assim por dizer. A pessoa precisa ser convencida e passar por um aumento de consciência para, de fato, decidir fazer aquela compra. A pessoa de mentoria não. Ela já está decidida a investir, ela só quer saber quem que vai ajudar ela e acompanhar ela para ela ter aquele resultado. Por quê? Ó, presta atenção aqui se você estava voando, ó, aqui no microfone. Por que isso acontece? Galera, preste atenção. Curso é diferente de mentoria. E isso tem que estar muito claro para você, pra gente agora trazer uma outra parte aqui do vídeo muito importante. Curso é sobre conhecimento. Mentoria é sobre acompanhamento e direcionamento. Curso, por exemplo, é quando você vai lá, você compra um treinamento, você senta, você assiste as aulas gravadas, você acompanha tudo para você obter uma informação. O que você vai fazer com aquela informação? Problema seu. Você vai, sei lá, colocar em prática, vai pegar aquilo ali, vai ensinar para alguém, vai estudar, enfim. Acabou ali. Isso aqui é sobre informação e conhecimento. Mentoria é sobre acompanhamento e direcionamento. A pessoa ela quer ser acompanhada na aplicabilidade da metodologia e ter feedbacks constantes para saber se ela está no caminho certo ou não. É só isso. Então, qual é o grande problema que a maioria das pessoas hoje estão cometendo? Primeiro erro, muita gente vende mentoria como se fosse curso. E por isso que não dá certo. Porque o público que busca por curso, ele é completamente diferente do público que busca por mentoria. E entender isso que eu vou falar agora mudou completamente o meu jogo. Tanto das pessoas que eu atraio, tanto do conteúdo que eu passei a criar, quanto da oferta que eu faço, até da estrutura da minha mentoria. Tudo, sério. Eu dei uma explicação pra uma mentorada minha, quando ela entrou na Império, sobre isso aqui que eu tô falando pra vocês, por isso que eu tô gravando esse vídeo. E só o que a gente fez de mudança na mentoria dela é a mesma mentoria. Eu acho até que eu vou colocar o que ela mandou no WhatsApp aqui pra vocês. Edito, coloca aqui o depoimento da Fátima, vê se cabe aqui. Por quê? A Fátima, ela tinha uma mentoria já toda estruturada, tá tudo pronto. E ela tava com dificuldade de fazer a venda dela. Por quê? Tava acontecendo isso. Ela tava com posicionamento e comunicação pras pessoas de curso. Era informação. E ela vendia mentoria. Então, só de ajustar algumas coisas, ela tem um resultado absurdo. Isso com muito pouco tempo. Vou botar o depoimento dela aqui. Então, foi super o caso da Fátima. A pessoa da mentoria, ela compra aquela certeza de que vai ter alguém caminhando ao lado dela. Então, ela compra direção, ela compra o olhar de alguém com bagagem, com experiência em cima daquilo que ela tá fazendo. Então não é sobre só ficar assistindo a aulinha gravada. É sobre ter uma rota e ser acompanhada no processo. E é por isso que a pessoa paga mais. Justamente por ter um acompanhamento mais de perto, muitas vezes individualizado, às vezes por mais que a sua mentoria seja em grupo. Só que se a sua mentoria tá pautada apenas em conhecimento, por exemplo, eu peguei uma mentoria, quando eu fui reestruturar com essa pessoa, a mentoria dela era assim, temática. Eram encontros que ela dava temas ali e acabou. E não tinha tira dúvidas, não tinha hot seat, não tinha nada disso. Não tinha. Cada pessoa ali tinha um processo individualizado. Era basicamente um curso ao vivo. Não era uma mentoria. Era um curso ao vivo. Tinha um grupo, mas era aquilo. Cada encontro quinzenal tinha um tema. Hoje vamos falar sobre conteúdo. Hoje vamos falar sobre funis de venda. Não tinha basicamente um acompanhamento. Não tinha um processo individualizado para cada pessoa. Então, na hora que ela comunicava a mentoria dela, a pessoa tinha a percepção que era um curso. Então, tinha esse ruído. Então, na hora dela vender, as pessoas achavam caro, achavam que não era. E realmente, o curso não era uma mentoria, era um curso entregue ao vivo. Esse era um dos grandes erros. O segundo era a comunicação, que estava pautada na galera de conhecimento e não de acompanhamento. Então, qual era o público que começava a chegar? A galera que estava buscando exatamente isso, conhecimento. E o público que está buscando conhecimento é um público que quer pagar barato, porque não está nesse momento ainda de pagar caro, de investir alto. Se a sua mentoria hoje está pautada somente em conhecimento, provavelmente você vai ter dificuldade de vender, que a sua oferta também vai estar condizente com isso, para a galera do conhecimento. Ou as pessoas vão começar a achar caro, ou simplesmente vão falar que não estão no momento, que não conseguem pagar isso agora. Justamente porque você está atraindo público de curso querendo vender mentoria. E é isso que faz você ficar com aquela sensação sempre de, pô, caraca, o público errado, galera desqualificada chegando, aí culpa o tráfego, aí xinga o gestor de tráfego, aí manda mensagem, diz que é uma porcaria, que vai interromper, aí reclama de que tráfego pago só traz gente desqualificada, que não dá certo. Mas por quê? O erro não tá no tráfego pago muitas vezes, tá na tua comunicação e posicionamento pra galera errada. Então tem que arrumar a casa
antes de botar tráfego, pelo amor de Deus. O seu jogo só vai mudar de verdade quando você começar a falar com um público que busca acompanhamento e já vê valor nisso. E pra gente chegar lá e poder falar sobre isso, você precisa entender uma máxima aqui agora. Tem pessoas que estão em momentos diferentes na vida. Como assim? Jornadas diferentes. O teu cliente high ticket, o cliente do produto de alto ticket que vai comprar de você, é um cliente que está numa jornada mais avançada. Quando eu digo mais avançada é porque ele já tentou muita coisa sozinho e agora ele está disposto a pagar mais caro para ir mais rápido, cortar caminho, ter atalho. Não é que você vai entregar uma solução fácil, mas ele às vezes passou tanto tempo tentando resolver aquilo ali sozinho, comprando curso, comprando conhecimento, que agora ele quer alguém acompanhando ele na jornada. E existem pessoas que estão em jornadas diferentes. Pra tudo na vida. Até se eu falar assim com você, cara, você tope comigo daqui do Rio até Natal, de carro? Certamente não passaria na sua cabeça, por exemplo, em pegar 40 horas de ônibus do Rio até Natal. Mesmo pagando barato, você fala, não, cara, não, muito... Carol, olha, cara, eu tô casada, já tô com idade, pô, já tenho filho, eu não quero passar esse perrengue todo. Às vezes você nem tem uma condição maravilhosamente boa para pagar uma passagem à vista do Rio para Natal. Mas, às vezes, você vai se apertar um pouquinho, parcelar em mais vezes, mas vai de avião. Por quê? Porque você quer conforto, você quer ter tempo, você quer praticidade, você quer chegar rápido. Por quê? Você está em outra jornada da sua vida. Você não quer ficar passando perrengue. E a mesma coisa quando se fala de negócios. Tem pessoas que estão no momento ainda de conhecimento, estão ainda com consciência mais baixa, mas já tem gente preparada ali para comprar de você. Tá ali muitas vezes esperando só uma oferta sua, uma oferta boa, uma oferta baseada em cima de acompanhamento e não conhecimento. E aí isso nos leva a um outro ponto muito importante. Gente, eu tô falando aqui, eu tô sem seguir meu script, espero que esteja certo. Tá certinho, sim. Tô falando aqui porque eu me empolgo. E eu nunca consigo seguir o script certinho, mas eu coloco os tópicos para não me perder. E aí isso leva a um ponto muito importante. Carol, então o que eu faço para poder atrair essa galera que quer acompanhamento? Começa a perceber como é que tá a tua comunicação hoje. Quando eu digo que a tua comunicação, num todo, nos teus posts, no que tu fala nos vídeos, no como você se posiciona, como os stories que você cria. Cara, se eu começo a ter uma comunicação mais aberta, abrangente, quem eu vou atrair? A massa. O povo. E geralmente é a massa e o povo, a galera que vai ter dinheiro pra me pagar? A galera que tem mais grana? Não é. Pra produtos baratos até entendo, mas pra produtos caros não. Então a tua comunicação é a primeira coisa que você tem que olhar. Se eu crio, por exemplo, até coloquei aqui, peguei aqui de cabeça, vou trazer um exemplo pra vocês. Se eu crio assim 2 postagens. A primeira é, como fazer sua primeira venda no digital? Você acha que eu vou atrair quem tá começando? Ou a pessoa que já tá na jornada, já tentou de outras formas ali, conseguir vender e não conseguiu, e agora tá disposto a pagar 5, 8, 10 mil pra conseguir fazer a primeira venda? Certamente é quem? É a galera que tá iniciando. E geralmente a galera que tá iniciando, ela não vê valor em investir alto. Porque ela nem tentou de formas mais baratas. Concorda? Mas se eu crio uma postagem assim, como sair dos 5 dígitos de venda da sua mentoria pros 6 dígitos ao mês? Eu estou falando com a pessoa que tá no game, tá no jogo, tá tentando, tá fazendo, tá tendo resultado, tá faturando. E aí ela fala, cara, é isso, eu quero pular desse nível pra esse nível. Essa galera já vê vantagem em pagar mais caro. Por quê? Percebe que as 2 postagens eu tô falando com pessoas que estão em jornadas diferentes? Uma tá iniciando e a outra já tá no jogo, já tá avançada. E aí é uma pessoa que eu não vou precisar insistir tanto e convencer tanto de entrar numa mentoria ou ter um acompanhamento mais próximo. Então, quando eu passo a ter uma comunicação para esse público aqui, que paga por acompanhamento, você vai perceber que vai começar a chegar gente mais qualificada, porque é uma pessoa que tem a consciência mais alta, é uma pessoa que muitas vezes ela vai chegar com dúvidas sobre a sua mentoria ou sobre a sua metodologia. Começa a perceber, cara, mas como é que funciona a sua metodologia? Como é que funciona a aplicabilidade? Quanto tempo posso ter resultado? Como é que, Carol, eu recebo muito. Como é que funciona os pontos de venda, que é o pilar 3 da sua mentoria? É isso que eu preciso ter no meu perfil, nas minhas redes sociais, pontos de venda. A pessoa já vem com dúvida da metodologia. Porque ela precisa entender que o meu meio, a minha metodologia, é a maneira mais fácil dela chegar naquele resultado. Que ela já vem tentando. Às vezes já consumiu mentoria de outras pessoas, trabalho de outras pessoas. Mas ela já vem pronta pra pagar caro. E tem um tipo de acompanhamento que ela já sabe que tem um custo maior. Mas ela já tá buscando isso. Então a forma como eu comunico, cara, gente, isso faz toda a diferença. Ela precisa ser meio de jornada de pessoas que estão no caminho, não da galera que tá do zero. E isso é muito importante também. Olha pro público
que você quer vender os seus produtos de alto ticket. Isso é muito importante. Isso eu devia ter falado até no início do vídeo. Perceba se existe potencial de compra dentro desse público. Eu vejo vocês querendo insistir, querer vender produto de alto ticket para muita gente que às vezes não tem condição, não tem capacidade de pagamento. Carol, quero criar uma mentoria e cobrar 10 mil para social media que está iniciando. Geralmente, social media que está iniciando, ele não tem 10 mil para pagar numa mentoria. Então, você tem que também ter essa noção. Porque muitas vezes vocês se perdem. Você vai estar querendo vender mentoria para uma pessoa que está no início de jornada. Não vai vender. Ou vai vender muito pouco ou ter muito esforço para fazer a venda. E, gente, atrair só gente qualificada é muito ruim. Por exemplo, fazer sessões apresentando mentoria com uma pessoa que não tem capacidade de compra é muito ruim. Você passa muito tempo ali oferecendo sua mentoria, falando da mentoria, apresentando, ofertando. E aí o que acontece? A pessoa ela não entra em contato, ela fala que vai fechar e some. Eu já passei muito tempo da minha jornada, no meio do caminho, tentando vender ali para pessoas que não tinham capacidade. Estavam muito interessadas, mas eu percebi, eu falei, cara, não é o meu perfil de cliente, não é meu tipo de cliente. Então eu vi que eu perdi muito dinheiro e muito tempo e muita energia, que eu acho que é o pior de tudo, com pessoas que não tinham esse potencial, até entender exatamente o público para quem eu queria vender. E sabia que existia um potencial de compra ali. Então agora você entendeu. Galera da informação, conhecimento e a galera do acompanhamento. Você realmente, de fato, quer entender como comunicar para essa galera aqui do acompanhamento? Então, me segue aqui para os próximos vídeos, porque a gente vai falar sobre isso. Me segue no meu Instagram também, porque eu vivo fazendo lives e aulas semanais justamente falando sobre isso toda quarta-feira, meio-dia. E falo de novo, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, me fala qual o maior insight você teve, o que fez sentido para você. Eu vou adorar trocar ideia contigo nos comentários ou lá no Instagram também. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!